Oi pessoal, meu nome é Luísa Gomes, eu sou pedagoga, professora, atuo na sala de recursos e tenho especialização em neuropsicopedagogia e na docência de educação infantil. Então eu já atuo na sala de recursos multifuncionais há 7 anos, trabalhando com crianças com necessidades educacionais especiais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dislexia, porque recebemos muito desses alunos com dislexia e vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno. Eu vou ler aqui para vocês o conceito pela Associação Internacional de Dislexia, que diz o seguinte: a dislexia é um distúrbio específico de aprendizagem que tem origem neurológica, caracterizado por dificuldade e fluência na leitura, além da pobreza na soletração e decodificação de palavras, oriundo de déficit nas habilidades neurológicas, resultando em problemas de compreensão da leitura e aquisição do vocabulário, implicando em efeitos adversos nos sistemas educacional. Então, no decorrer da nossa conversa, nós podemos esmiuçar direito nesse conceito, que é científico. E para começar, nós vamos falar como professores nós podemos identificar essas características, tudo isso aqui que falou desse aluno, né? Então, na sala, nós vamos identificar vários e talvez até algum de vocês também se identifique como alunos dislexos que foram durante a sua trajetória de vida escolar. Então, como é que o professor ele vai detectar que essa criança poderá ter a dislexia? Então, a primeira coisa, nós vamos perceber a dificuldade na leitura e na escrita desse aluno de um modo geral. Quando se fala em leitura e escrita, geralmente esse aluno ele entra em pânico, ele fica nervoso, porque vai atingir exatamente a dificuldade que esse aluno tem. Então ele também vai ter dificuldade no início da alfabetização em identificar letras, números, diferenciar. Quando ele começa a leitura, ele começa com muita dificuldade soletrando. Quando a palavra é maior, ele já tem dificuldade de retomar essa palavra. Na escrita, ele confunde muito as sílabas, principalmente aquelas que são parecidas, tipo as sílabas com F e com V, com P e com B, entre outras. Eu peguei esse livro de Graziela Bozano e os alunos eles foram estimulados a ler o livro e depois eles trocaram todos os elementos do livro pelos seus próprios elementos, que aí incluía brincadeiras, lanches, animais, entre outras coisas que eles teriam que trocar para poder fazer a releitura. E a gente utilizava imagens para compor esse livro, né? Essa releitura desse livro e a própria palavra. E sempre lembrando que o aluno precisa muito da ajuda do professor nas suas dúvidas e nas suas dificuldades. Nós também chegamos a trabalhar uma espécie de um projeto com animais. Então o aluno deveria escolher o animal da sua preferência e aí a gente pesquisava no Google, né, sobre aquele animal, sua espécie, seu grupo. E o aluno também era desafiado a fazer um texto com as informações que ele adquiria a partir daquele animal, a partir daquela leitura. E desenhar também o animal, aí já iria para a parte artística, né, plástica, que ele deveria ou desenhar ou simplesmente pintar esse animal para fazer um quadro e explicar também tudo que ele descobriu sobre esse animal para outros colegas. Então a autoestima desse aluno já foi elevada, porque como ele estudou sobre aquele animal, ele sabia mais do que os outros, né? E além da produção escrita que ele fez a partir desse trabalho. Nós também fizemos um trabalho, né? Que era um projeto Trem de Ferro, a partir do poema de Manuel Bandeira, onde os alunos também teriam que ler. E essa questão do poema, né? É um poema bem gostoso de ler. E o aluno que tem dislexia, ele tem dificuldade dessa questão da sonorização, dificuldade de descobrir a rima. E o poema vai ajudar bastante o aluno a desenvolver nessa área. Então o aluno teria que ler esse texto, aí depois a gente ilustrou todo o poema. Então o aluno trabalhou diversas vezes na leitura, na palavra,
Fizemos também um trabalho apenas ilustrativo com vários elementos do poema para ele procurar a palavra no próprio poema. E também fizemos uma viagem de trem de Natal até Ceará-Mirim, onde os alunos puderam ver cada parada e também estudar o mapa do itinerário do trem, escrever também o nome de cada lugar onde o trem parou. Então foi um trabalho assim muito rico e culminou nessa viagem, onde eles também puderam entrevistar o maquinista. Nós também, aproveitando esse poema, né, de passar por diversos lugares, estudamos também o mapa de Natal, como também os seus vizinhos, né, que seria Ceará-Mirim, Extremóis, Ceará-Mirim um pouco mais distante, mas Extremóis como limite, que seriam os lugares que o trem passava. E tudo do método fônico para a criança que tem dislexia é muito importante, porque vai ajudar o aluno a descobrir o som da letra a partir da articulação da boca, a partir do som da palavra. E é um método muito indicado para alfabetizar tanto alunos com dislexia como de um modo geral. E outra coisa que eu usei na minha experiência foi o uso de diversos jogos que eu já citei, tanto de alta como de baixa tecnologia. Agora eu vou praticamente retomar que recursos vocês poderão usar que auxiliam na aprendizagem desses alunos com dislexia. Os jogos alfabéticos, tanto de alta como de baixa tecnologia, que eu já falei antes. Trabalho com sílabas e letras móveis, com associação de imagens, imagem escrita, imagens, sílabas, imagem, letra, para o aluno estar formando, estar pensando na escrita, né? Livros apropriados para o nível do aluno. Atividades escritas como palavras cruzadas, caça-palavras, porque o aluno vai estar vendo ali a palavra e ele vai tentar só encaixar, vai estar vendo o número de letras, vai estar pensando um pouquinho sobre o som daquelas sílabas. Pode-se também utilizar filmes didáticos para ensinar conteúdos. Então, muitas vezes o professor quer ensinar o conteúdo, faz lá o quadro com texto imenso e o aluno não entende nada, porque ele vai depender da leitura e da escrita. Mas quando o professor ele utiliza recursos visuais e recursos auditivos, que o aluno pode estar fazendo essa conexão, ele vai aprender muito mais, como toda a sala. São recursos assim muito mais ricos para estar ajudando na aprendizagem do aluno, principalmente os com dislexia, que vão aprender de outras maneiras. Por isso a importância de estar utilizando todos os sentidos, os visuais, os auditivos, entre outros, né? E as músicas, os poemas que envolvem a leitura, a escrita, a sonorização, a imagens, a associação, né? E vou falar agora da importância do trabalho do professor para estar ajudando essa criança a desenvolver. A primeira coisa que o professor precisa é saber identificar esse aluno que tem dislexia, para ele poder fazer realmente um trabalho eficaz com esse aluno. Então, primeiro ela descobriu, então ela precisa respeitar esse aluno, não expondo ele em suas dificuldades, porque essa é a exposição que vai fazer o aluno ficar mais tímido, né, e se desestimular quanto à leitura e à escrita. Então, por exemplo, se o professor costuma chamar os alunos no quadro para ler e escrever, sabendo que tem um aluno com dislexia que tem dificuldade, o melhor que tem é evitar a exposição desse aluno e fazer sempre trabalhos individuais, próximo ao aluno, para que ele realmente venha se sentir segurança e desenvolver aos poucos. Então, o professor deve desenvolver um trabalho pedagógico voltado exatamente para o desenvolvimento desse aluno, ou seja, utilizando recursos que realmente venham auxiliar na aprendizagem dessa criança. E valorizar também os seus avanços. Às vezes o aluno ele vai avançando, mas é tão pouco que o professor ignora. Mas o aluno ele precisa ser valorizado a cada acerto, a cada avanço que ele tiver. E realizar a correção junto com o próprio aluno. Ao invés de você colocar lá o errado, dizer que está errado,
corrige junto com o aluno, faz ele perceber onde é que está o erro, ajuda ele a arrumar o erro. E aí ele vai se sentir muito mais estimulado, né? E fazer um trabalho conjunto com a família, orientando quanto à valorização desse aluno, evitar comparações, incentivar a ajuda por parte da família. Muitas vezes a mãe vai estar comparando essa criança com um irmão ou então com outro, então deve evitar isso, né? Que cada ser é diferente e cada pessoa com suas potencialidades e com suas dificuldades. Todos nós temos, né, nossas potencialidades, nossas dificuldades. E quando necessário, o professor também deve encaminhar esse aluno para outros especialistas. Porque quando se trata de leitura e escrita, muitas vezes o professor dá conta disso, mas quando passa também para a parte fônica, para a dificuldade da fala, é necessário o acompanhamento de um fonoaudiólogo. Se o aluno ele tiver autoestima muito baixa, já for um aluno muito depressivo, vai precisar do psicólogo. E aí por diante, né? O neurologista, entre outros profissionais que vão também estar auxiliando essa criança. E o mais importante, ter paciência com esse aluno e saber que ele aprende com lentidão. Ele não vai aprender igual aos outros, mas ele tem capacidades e ele vai aprender sim. Então o professor precisa ter paciência de esperar o tempo do aluno e saber que muitas vezes nesse processo o aluno vai ter lapsos de memória, vai esquecer alguma coisa, mas faz parte desse transtorno, mas o professor com paciência vai retomar esse processo e quando você vê o seu aluno já aprendeu, o seu aluno já evoluiu. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, né? Usem o máximo de recursos possíveis, se dediquem ao seu aluno e você vai conseguir fazê-lo avançar. Obrigada.